Bom dia, galerinha, tudo certo? Então tá, hoje a gente vai continuar a nossa disciplina, tá? A gente vai basicamente ter a nossa atividade devido ao feriado. Então, vamos seguir a matéria ali. Então, no que a gente viu, a gente começou a ver a nossa camada de enlace, e a nossa camada de enlace, ela terminou com o equipamento Hub até agora. Então, baseado naqueles exercícios que a gente já fez, quando a gente tem a redução de cabos para transitar entre um andar e outro, a gente fica limitado a ter obrigatoriamente um cabo para cada rede, que os hubs eles vão distribuir os pacotes em todas as portas igualmente. Então, se eu ponho computadores da rede A e da rede B no mesmo equipamento, vai ter problemas, tá? Porque se eu acabar colocando um A numa ponta do hub e outro A no mesmo hub, também no mesmo hub, vai acontecer de que os dois vão acabar uh, participando da mesma rede, porque no momento que A mandar mensagem, B vai receber. Se B mandar mensagem, A vai receber. Então eles fazem parte da mesma rede. E aí então, em função disso, a gente tem alguns equipamentos que conseguem trazer uma perspectiva um pouco diferente nisso. E é o caso que a gente vai trabalhar agora, e aí eu vou explicar um pouco desses equipamentos para vocês, e aí depois vocês vão refazer aquele exercício, tá? A questão 2, que aí tem a questão da redução dos cabos ali, e aí para vocês trabalharem, fazerem e levarem pronto na segunda-feira, tá? Aí a gente se comenta na segunda-feira pra eles ali e tira dúvidas caso tenha ficado alguma coisa. Mas então tá. Voltando aqui pro material, só eu organizar aqui. Se isso aqui não fica uma maravilha, né? Eu não sou um expert em gravação de vídeo. Mas, beleza. Então aqui, nossa camada de enlace. Então, seguindo ela ali, a gente vai ter os outros equipamentos que são os switches, tá? Então, eles são parecidos com as bridges, tá? Então, ele junta as funções da bridge e aí ele permite os links redundantes, que é aquela questão que eu comentei das tempestades de broadcast, onde ele faz um loop entre as bridges, elas ficam se mandando pacotes infinitamente. Aqui ele consegue controlar esse cenário, os switches, tá? E também eles podem ser configuradas as VLANs, que são basicamente redes virtuais. Então, nesse caso aqui, eu consigo ter duas redes distintas no mesmo switch, tá? Porque aí eu configuro quais portas pertencem a cada VLAN, que é uma rede virtual. O V ali é de virtual. Então, um exemplinho ali de rede. A gente tem a rede A com 4 máquinas e a rede B com 5 máquinas. Então, nesse caso aqui, a solução 1, a gente pode adquirir dois switches de 12 portas para montar essas duas redes, né? Um switch para cada rede, para A e para B. E aí, a questão é, a gente vai ter 8 portas livres no switch 1 que vão sobrar e outras 7 portas livres no switch 2, tá? E aí ficaram 15 portas desperdiçadas no total. E aí, o que seria uma outra solução mais inteligente com o uso de switches, tá? Adquirir apenas um switch gerenciável, ok? Que permita o uso de VLANs. Então, existem switches que não são gerenciáveis. De modo geral, os mais básicos não vão ser gerenciáveis, só não consegue criar VLANs nele. Mas os switches, de modo geral, é possível configurar. Só tem que cuidar na hora de adquirir se ele é gerenciável ou não. Isso é importante. Aí, beleza. Então, a VLAN, eu consigo dividir dois domínios de broadcast no mesmo equipamento, tá? Então, seria como se eu tivesse várias pequenas bridges dentro do meu equipamento ali. Então, se eu tenho 8 portas, eu posso dividir uh, 3 portas para uma rede, as outras 5 portas para outra rede. E aí, como isso é organizado ali, que elas não vão ter comunicação. Então, não tem uma ligação entre uma VLAN e a outra, e aí elas vão ser, cada uma delas vão ser identificadas por números, tá? Cada uma das LANs que vão ter. Então, tipo, a LAN 1 é referente à rede a LAN 2 é referente à rede B. E aí, então, se eu não configurasse o meu site gerenciável, seria equivalente a ele ter uma única VLAN onde todas as portas compõem ele. Então, se eu não configurar todos eles, vai se comportar igual uma bridge, só que vai ter os benefícios daquela questão da tempestade, que ele não vai ter o problema quando mandar broadcast. Aí aqui um exemplinho de como que fica
a, a topologia física, nesse caso ali do uso do meu switch gerenciado, ok? Então, no meu primeiro caso aqui, eu tenho aquelas mesmas máquinas, 4 máquinas na A, 5 máquinas na B. E aí, com a primeira solução ali, eu teria mais ou menos esse formato aqui, dois equipamentos distintos, uma bridge com 4 portas, uma outra bridge com 5 portas. Aí, eu tendo o meu switch gerenciável, eu vou ter o quê? Que eu tenho 12 portas no meu switch, 4 delas vão estar referentes à minha rede A, então dá 1 a 4. Aqui na lateral, eu vou assinar, é que não sei como é que vai aparecer para cá, mas vai aparecer aqui VLAN 2 em marrom, aqui identificando exatamente os números das portas. Até então, até pelo desenhozinho aqui das bridges ao lado, a gente percebe que a gente não se preocupava em colocar alguma espécie de ordem nas bridges ali ligadas, os computadores ligados nas bridges, tá? A gente não se preocupava com isso, a gente só basicamente pegava e ligava ali, fazia uma linhazinha direta do meu retângulo, que seria meu equipamento, e os computadorzinhos ligando, básico. Quando a gente tem VLANs, a gente tem que identificar dentro do meu equipamento ali quais são as portas. Então, ali que nem tem. Ó, tem todas numeradas, do 1 a 12. As 12 portas têm os seus quadradinhos. Cada VLAN eu dou uma marcação com uma cor para ela, para identificar que aquelas portas pertencem a uma VLAN, ok? Então, juntando com isso, a gente descreve também em texto quais são as portas referentes a cada LAN. Então, aqui, ó, a VLAN número 2 tem as portas 1, 2, 3 e 4. A VLAN número 3, 7, 8, 9, 10 e 11. E aí, no fim, as portas 5, 6 e 12 ficaram livres para uso futuro. Elas não estão sendo usadas em nenhuma daquelas duas VLANs que a gente criou. Então, esse basicamente vai ser o cenário aqui. Outra situação, quando a gente tem VLANs ligadas distante, né? Aquela ideia dos andares. Você tem um andar em cima, um andar embaixo. Então, a gente vai ter aqui algumas máquinas no primeiro andar, outras máquinas no segundo andar. Então, como que isso vai ficar no desenho, basicamente, aqui? Nesse caso aqui, as máquinas elas já não estão representadas como A1, A2, A3, A4. Elas estão representadas por letras. Mas as cores aqui, elas vão agrupar quem pertence à mesma rede. Então, notem que, nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, ali, dos computadores da rede roxinha, tá? A gente tem as portas 1, 2 e 3 no superior, né? Depois a 18, 19, 20 e também tem a 13. Então, nesse caso aqui, para ele se comunicar com os computadores que ficaram lá embaixo, a gente vai precisar reservar uma porta no meu switch que está no andar de cima, fazendo parte dessa minha VLAN, e também vai ter que reservar uma porta embaixo para essa VLAN. Ok? Semelhante ao que já era feito com os hubs. Só que aqui, como a gente tem 3 redes, a gente vai ter 3 cabos, cada uma para sua respectiva VLAN. Então, as portas que vão transitar da VLAN roxa do andar de cima é na porta 13, no andar de baixo é a porta 1. Da VLAN 9, que é a verde, a gente vai ter a porta 14 em cima, a porta 4 embaixo. E aí, só que aí cada um tem a sua configuração distinta. Então, meu switch gerenciável de cima, eu identifico ali quais são as VLANs que ele vai ter, e aí todas as portas de cada um. Eu não vou juntar todas as portas numa única descrição, tá? Eu vou descrever de cada equipamento. O switch de cima tem a VLAN 7, 9 e 5 com essas portas. O meu switch de baixo tem a 7, 9 e a 5 com essas outras portas aqui, ok? Então seria equivalente a gente tivesse bridges dentro daquele meu switch que a gente já tem, tá? Basicamente é isso, ok? Beleza. Essa é a primeira parte. Pensando no exercício que a gente já fez, ok? Até a gente ter o nosso limite de um cabo cruzando.
Nesse caso, a gente ainda não consegue solucionar o problema. Isso faz, nessa solução até agora, a gente consegue reduzir bastante o número de equipamentos, porque eu consigo encaixar mais portas de outras redes no mesmo equipamento, então não vou ter tanto desperdício de portas. Mas ainda assim, para o caso de eu ter andares separados, eu vou obrigatoriamente ter um cabo para cada rede que eu tiver. No nosso exemplo, a gente tinha 4 redes, então a gente vai precisar obrigatoriamente de 4 cabos atravessando um andar e outro, nesse cenário aqui, ok? Então a gente vai passar para um outro carinha, que é o quê? Vamos só abrir ele aqui rapidinho. Então, nossa próxima parte da camada de enlace, que é o protocolo 802.1q. Ele é mais um quadro que ele é acrescentado no nosso pacote, tá? Na nossa mensagem. Ele é acrescentado um pacotinho nele ali. Então, ele identifica qual que é a VLAN que eu estou tentando mandar mensagem. Então, ele identifica de onde que veio. E aí, depois, ele vai... ele tem a limitação ali de 1 a 1094 VLANs. E depois, basicamente, o quadro original. Essas outras informações aqui são só mais descritivas, aqui não vão ser relevantes para a gente. Mas o que isso aqui vai possibilitar? Basicamente, eu vou mandar no meu pacote dizendo de qual VLAN que esse pacote veio. Então, voltando àquele mesmo exemplo que a gente tinha aqui, a gente consegue fazer o quê? A gente coloca que aquele protocolo ele vai atuar em algumas portas específicas do meu switch, ok? Então, essa porta que está em vermelho aqui destacada, tá? Ela foi configurada manualmente, configurado que a porta 13 desse switch aqui, ela tem esse protocolo. E que no meu switch de baixo, a porta 1 também tem esse protocolo. E aí, o que isso vai fazer? Essa porta ela vai ser como uma coringa, ok? Então, todas as outras VLANs que eu tiver no meu equipamento podem mandar mensagem para aquela porta. Então, aqui na minha descrição do meu switch de cima, todos eles ao final têm a porta 13, que é a porta do 802.1q. No meu switch de baixo, que é a porta 1, que tem 802.1q, todas as VLANs incluem a porta 1. Ou seja, todas as minhas VLANs conseguem mandar pacotes para aquela porta. Quando a minha VLAN 7 for tentar mandar um pacote para aquela porta, que ela não encontrou naquele switch ali do equipamento, ela vai mandar, vai acrescentar uma informação de que esse pacote foi enviado pela VLAN número 7. Ele vai chegar até a outra ponta da conexão, que é o outro switch. Ele vai ligar assim, tá, chegou um pacote da VLAN 7. Aí ele vai encaminhar só para as portas referentes à VLAN 7. Então isso vai fazer com que o quê? A gente consiga ter apenas um cabo usando entre um andar e outro, tá? Então lembrando, todas as VLANs vão mandar pacotes por dentro daquelas portas ali. E elas são coringas, então elas têm que ser identificadas na descrição das 3 VLANs que vocês forem usar, tá? Das 3, 4, enfim. Mas ela tem que estar aparecendo em todas elas, beleza? Então, aqui é só uma descrição de como que vai acontecer a comunicação. Então, a máquina gera um quadro Ethernet corretamente, normal. E aí vai ser o quê? O switch 1 vai ver na tabela que D tem uma porta 13. Tá? Então, o meu pacote A, que é esse da VLAN 5 aqui, ele vai querer mandar uma mensagem para D, que está lá embaixo, no outro andar. Na mesma VLAN, certinho, só que ele está lá na porta 22 do de baixo. O switch ele vai ter memorizado, que ele vai ter que precisar passar pela porta 13. A porta 13 é essa porta coringa aqui. Então, ele vai mandar o pacote para 13. Quando ele enviar o pacote para a porta 13, o switch vai colocar a tag, essa VLAN é a 5. Quando chegar esse pacote no outro switch, no switch 2,
o switch 2 vai identificar qual que é a VLAN e vai retirar essa tag, beleza? Ele tira, e aí vai estar o quadro internet prontinho, inteiro, e ele vai olhar a tabela dele, tipo, tá, beleza. Da VLAN 5, onde é que tá a máquina D? Ó, tá na porta 22 ali, beleza? Manda pra lá. Ele vai achar a porta 21, vai repassar o quadro original pro D, sem o 802.1q. Então, essa acrescentação, a alteração no pacote só ocorre entre aquelas portas, quando ele vai cruzar aquela porta. Passou daquela porta, aquela informação é removida, beleza? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão refazer aquele último exercício ali para construir a rede que vocês já fizeram das 4 redes, né? Fazendo com a limitação de um cabo cruzando. Então, vocês vão sinalizar com cores diferentes para ficar fácil de identificar e vocês não se atrapalharem. Vocês vão colocar a identificação de quais VLANs tem quais portas. E aí, quando tiver o 802.1q, esse cara vai aparecer em todas as VLANs. Beleza? Então, essa é a atividade que vocês têm para fazer. Qualquer dúvida, segunda-feira a gente vai esclarecer elas, tá? Então, essa é a atividade que vocês terão. Certinho? Tá, pessoal? Bom final de semana e boas atividades. Estudos.